Olá, sejam muito bem-vindos à próxima aula, do curso de ceifeiros, a segunda aula de autoridade espiritual. Eu sei que você teve aula com Everton, o discipulador Everton, mas ele teve uma questão aí, um compromisso pessoal e não pôde dar aula, e aí eu fui incumbido de dar essa aula para você aqui online. E eu vou dar alguns minutos, Vou dar alguns 3, 4 minutos para o pessoal ir entrando. Você que já está no chat aí, por favor, já coloca a sua presença, que vão anotar a sua presença. Não esquece de deixar a sua presença. Caso você não consiga escrever no chat, procura lá no grupo do WhatsApp, manda um print lá da tela, fala assim, olha, eu estou dando aula agora, não estou assistindo a aula agora, então vou dar mais alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, sejam muito bem-vindos, graça e a paz. Quero que você tenha um pouco de paciência, porque como eu fiquei incumbido dessa aula agora de última hora, eu vou estar observando a apostila, eu coloquei a apostila aqui do lado e eu vou estar reforçando os princípios que o Everton deu na primeira aula, praticamente os mesmos princípios, mas com um prisma mais profundo, um prisma com outras vertentes, do que a palavra de Deus diz. Então, vai se acomodando aí, bebe água. A gente vai ter só um intervalo de 5 minutos. A aula online é a aula mais dinâmica, e que você possa receber da parte de Deus, receber do Espírito Santo. Amém? Vamos dar mais 2 minutinhos. E eu vou compartilhando aqui essa aula poderosa e você vai acompanhando comigo. Vai ser uma aula mais objetiva, não tão longa como as aulas normais, porque o conteúdo de ceifeiros é mais curto. Então, você que está entrando aí no chat, dê sua presença, não esqueça, deixe sua presença aí para que eles possam, para que o Igor, no caso, o Igor possa estar anotando aí. Então, vou dar mais um minutinho. Vai se ajeitando aí. E vai gerando expectativas no Senhor. O Senhor vai fazer grandes coisas essa noite. Eu creio no poder do Espírito Santo operante. Então Deus ele vai acrescentar verdades poderosas ao seu coração nesta noite, que vão te elevar a viver uma vida debaixo da autoridade de Cristo, fluindo em autoridade e vida. Entenda algo, Deus ele te salvou, hoje você é uma nova criação, e uma nova criação detém uma nova autoridade. Antes você vivia com autoridade conforme as suas habilidades, hoje você tem a autoridade de Cristo, então se atente a isso. Abra o seu coração, mais alguns segundinhos e vamos avançar. Glória a Deus. Vou até pegar uma aguinha aqui, guarda um minuto, tudo ao vivo, é melhor. Voltei. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa aula sobre autoridade espiritual. Você que entrou agora no chat aí, seja bem-vindo e deixa o seu, escreve no chat presente. Se seu nome não está claro no chat, deixa o seu nome aí completo, para que o Igor consiga anotar perfeitamente. Glória a Deus. Quero fazer uma breve oração aqui para iniciar a aula. Pai, no nome do Senhor Jesus, quero primeiramente te louvar, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de compartilhar das tuas riquezas, compartilhar da tua verdade, compartilhar da tua vida.
Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, engrandecer o teu nome. Ó Pai, eu oro, Pai, para que os meus irmãos, todos eles aqui, recebam revelação do alto. Que o Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um, trazendo luz e entendimento. Deus, que eles venham andar plenamente nesses princípios que serão compartilhados. No poder e na graça do Senhor Jesus, eu quero liberar, Deus, a unção de Deus sobre a vida dos meus irmãos e que eles sejam realmente tocados. Deus, que a vida deles sejam transformadas em cada compartilhar, em cada ensino, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre autoridade espiritual. Eu quero dar uma breve introdução aqui, né, esse ensino, e falar assim, olha só, preste atenção, né? Eu sei que muitas vezes você está aí no sofá da sua casa, né, e você está aí assistindo TV ao mesmo tempo, às vezes está fazendo comida, qualquer coisa, mas incline os seus ouvidos que eu vou falar agora algo muito importante, já para iniciar. O poder de Deus é algo que atrai muita atenção do homem. Muitos gostariam de ter o poder de Deus sobre suas vidas. Na verdade, todo ser humano gostaria de ter o poder de Deus, né, sobre a sua vida, né? Algo que engrandece, algo que nos coloca num novo patamar, né? Além de desejado, né, por qualquer um de nós, o poder também revela como é o nosso coração. Pare e pensa aí. Será que você seria o mesmo se você tivesse o poder de um presidente da república? Se você tivesse o poder de um juiz federal? Se você tivesse o poder de um empresário multimilionário? Será que o seu coração seria o mesmo? Seus valores seriam os mesmos? A sua humildade seria a mesma? Então, obviamente, todos nós desejamos ter o poder de Deus. Mas Deus, ele concede poder para um propósito. Então, um exemplo. Numa situação em que um demônio está dando um baile em muitos crentes lá no encontro, né, e você chega lá e diz, sai em nome de Jesus. E o demônio parte em retirada. Quando isso acontece, olha só, escute bem. O que você pensa sobre você? Pare e pensa. Talvez algumas pessoas vão falar aí, até no chat aí, comenta aí. O que você falaria? Mas talvez você pensaria, eu continuaria o mesmo. Eu acharia que não sou eu, é a graça de Deus em mim. Mas seja sincero. Muitas vezes nós pensamos que é as nossas habilidades, é o quanto nós oramos, é o quanto nós jejuamos, o quanto nós lemos a palavra. É claro que quanto mais temos intimidade, a autoridade vem de uma forma natural. Mas o problema é quando nós associamos o nosso esforço, as nossas atitudes, com o nível de autoridade que ganhamos em Deus. Na realidade, não tem nada a ver conosco. E tem tudo a ver com a pessoa que está operando em nós, né? Cristo em nós. É a autoridade de Cristo em nós. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, o povo estava dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o povo todo estava fazendo uma tremenda festa. Agora, imagine se aquela jumentinha pensasse, ela dissesse algo do tipo, nossa, eu sou demais. Nossa, as pessoas estão louvando a mim. Eu sou poderoso. Eu sou o jumento com maior autoridade e poder aqui na terra. Não é verdade? Não sou algo muito estranho? A jumentinha não tem nada a ver. Ela só foi um instrumento nas mãos de Deus para conduzir o Senhor naquele momento. Quem realmente estava recebendo todo o louvor e glória, quem detinha todo o poder e autoridade, era Cristo. Mas só que, muitas vezes, por sermos usados por Deus, usados para a glória de Deus, pensamos que tem a ver com as nossas ações, com as nossas habilidades, com o que pensamos ou com o que agimos. Então, nós precisamos ter essa clareza, né? Então, assim, a glória de Deus, ela está totalmente relacionada com o Senhor, com Jesus. Né? Nós somos usados por Deus e um privilégio. Para e pensa, imagina só, você é um vaso e esse vaso é um vaso comum, mas há uma grande diferença quando esse vaso, né, deixa eu até
tirar aqui o WhatsApp, senão vai ficar pitando aqui. Glória a Deus. Uma coisa é você ter esse vaso na casa de uma pessoa humilde. Outra coisa é você ser esse vaso numa pessoa muito importante. Por mais que seja o mesmo valor, né, ele transmite uma mensagem diferente, ou não. Se você vai numa casa de uma pessoa muito rica, talvez você olhe um vaso lá e você já comece a imaginar, nossa, esse vaso deve ser muito caro. Quando na realidade às vezes a pessoa pagou 10, 20 reais, mas só que pelo fato de estar associado a alguém de muito valor, nós damos muito valor. Mas nem sempre é assim. Então, nós precisamos entender sobre a autoridade e o poder de Deus. Então, a autoridade de Deus vem antes e é muito mais importante do que o poder de Deus. Poder é definido como sendo os atos de alguém que recebeu previamente autorização para realizá-los. Isso que está escrito na apostila. Eu estou lendo aqui e eu vou compartilhar com você. Autoridade é autorização para exercer o poder. O poder, eu vou repetir aqui. São atos de alguém que recebeu autorização para realizá-los. Esse é o poder. São atos que receberam autorização. Já a autoridade é autorização para exercer o poder. Então a autoridade é mais importante do que o poder. Porque sem a autoridade não recebemos o poder, porque a autoridade é autorização para manifestar o poder. Consegue entender? Então assim, a autoridade ela é concedida para um propósito, como eu falei. Então ninguém tem poder se não tiver autoridade. Se você quer ter poder de Deus, então você precisa buscar a autoridade, ou seja, a autorização do alto, a autorização do Senhor. Olha só, vou ler um versículo aqui em Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentado. Todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, ao Senhor foi concedido toda a autoridade. Por sua palavra poderosa foi concedida toda a autoridade. Ou seja, ele foi autorizado por Deus para manifestar poder. Ele foi autorizado para se manifestar na terra. Mas ele recebeu uma autorização, que é o selo do Espírito Santo, que é o fluir de Deus. Então, todas as coisas, elas são criadas pela autoridade de Deus. Deus permite ou não permite. Então, às vezes, quando eu falo isso, às vezes a pessoa já pensa, mas peraí, então quer dizer que o diabo ele flui na autoridade de Deus? Não, o diabo ele é um rebelde, a gente vai falar mais pra frente. Mas na realidade, todas as coisas são permissões de Deus, são autorizadas por Deus. Por quê? Porque Deus conhece você. Então vamos quebrar primeiro o paradigma. Então, o mal que eu recebo é autorização de Deus. Na realidade, Deus ele é completamente bom. Mas existe a rebeldia na terra, porque o mundo jaz no maligno. E uma vez que ele jaz no maligno, né, ele não está autorizado, mas ele anda em rebeldia. Mas o que acontece? Deus ele liberou uma promessa para os filhos, que é que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Porque nós amamos a Deus, nós estamos inseridos nesse amor e nós vivemos para um propósito. Glória a Deus. Então, todas as coisas elas são criadas, né, sob a autoridade de Deus, e todas as leis físicas do universo são mantidas por meio da sua autoridade. Então, Deus ele governa sobre o universo, ele é o governante, ele está alinhando todas as coisas para um propósito. Talvez a gente olhe agora tempo de pandemia, tempo de luta, de adversidades, mas Deus, porque Deus nos manifesta, porque Deus ele não move essas circunstâncias. Olha só, todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus. E Deus ele converge todas as aflições em bênção, todas as dores em alegria. Deus ele é poderoso, mas existe um processo. Existe um processo que nós não sabemos, porque nós não estamos no tempo Kairos, que é o tempo eterno de Deus, que é a cronologia de Deus. Nós vivemos no Cronos, que é o tempo corrido, que é o ontem, hoje e o amanhã. Né? Um tempo passado, presente e futuro. Mas Deus ele não está preso ao tempo, ele está atemporal, ele é eterno. E por isso, a sua autorização, né, para que o fim seja proveitoso.
Então, todos esses processos que estamos passando de dor, de aflição, de lockdown, de tudo isso, são um processo que Deus autorizou para que uma grande glória venha. Né? Há um propósito acima dessas circunstâncias, que é a glória de Deus, que é o resplendor da sua glória. Né? Então, tudo isso foi autorizado por Deus. Deus ele autorizou porque Deus ele está vendo à frente. Nós não estamos indo à frente. Então, eu e você talvez não tenha dimensão do que Deus realizará, do que Deus fazerá daqui para frente. Mas Deus sabe. Então, Deus autoriza alguma circunstância para se convergir em bênção, convergir em favor para nós. Então, vários momentos de dificuldades que eu passei, o que aconteceu? Eu perseverei em fé e Deus me colocou numa posição de honra, numa posição de bênção. E assim é a nossa vida. Nós não devemos fugir de problemas. Nós devemos andar em fé e vencer cada uma dessas adversidades. Com o quê? Com a autoridade do Senhor. E é nisso que eu vou falar aqui. Né? Então, assim, olha só. O texto em Mateus 10, 29 e 31 diz que até os cabelos da nossa cabeça, olha só que eu não tenho quase nada, né? Estão contados. Isso significa que existe alguém com muita autoridade no comando de todas as coisas. Olha só, se os cabelos dependem dessa autoridade, imagina o restante. Se Deus ele se empenha em contar, né, todos os fios de cabelo que existem na cabeça de alguém, imagina, né, como Deus zela pelo universo, zela pelo cumprimento do seu propósito. Então Deus ele é um Deus zeloso, é um Deus que se atenta aos detalhes. Deus ele não quer simplesmente que as coisas vão bem e ele está, né, deixando o mundo à deriva. Ele tem zelo pelos seus filhos. Né? Olha só, eu sou pai e eu não tenho a capacidade de contar os fios de cabelo da minha filha, que são muitos. Mas Deus ele tem esse poder para demonstrar que ele tem toda a autoridade nessa terra, né, para exercer domínio, para exercer poder, para manifestar a graça. Então, nós precisamos ter essa revelação. Eu e você ter revelação que Deus está no controle, que Deus ele é a autoridade máxima, que Deus é governante dessa terra e que se o diabo se levanta muitas vezes para tentar resistirmos, né, nós precisamos chamar a existência a verdade. Ele já foi derrotado. Eu quero que você digite aí no chat. Declara, o diabo já foi derrotado em minha vida. Digita aí enquanto eu estou ministrando. Toma posse dessa verdade. Você está debaixo da autorização do Pai. Então eu como pai, eu jamais permitiria que algo de ruim acontecesse à minha filha. Então tem coisas que para ela é ruim. Então ter disciplina, né, exercer algumas atividades, para ela é ruim, mas todas essas coisas vão cooperar para o bem dela, porque eu como pai estou ensinando ela a coisas que na sua natureza são ruins, mas que vão se convergir em bênção. Assim é o nosso Pai, ele está autorizando toda sorte de bênção nas nossas vidas, e você precisa tomar posse também, amém? Então vamos lá, 2 Reis 1, do 1 ao 17, nos apresenta uma situação que permite identificarmos claramente a relação entre autoridade e poder. Olha só, nesse texto, Elias, que era um profeta sobre Israel, e como tal, era a autoridade de Deus para falar da vida do rei. Ele entrou em confronto com o rei, onde também recebeu da parte de Deus a autoridade para governar aquele povo. Então Deus concedeu autorização para Elias manifestar poder, manifestar glória. Então aconteceu que o rei caiu em uma janela e adoeceu. Ao invés de perguntar a Deus se sararia ou não, o rei enviou mensageiros para consultar o Deus de outro país, ou seja, um demônio. Então o rei ele se equivocou. Deus mandou que Elias interceptasse os mensageiros e entregasse através dele uma mensagem ao rei, onde revelava que o rei não iria sarar daquela enfermidade por não ter acreditado no Deus de Israel. Então Elias era uma autoridade e o rei, né, cometeu um pecado, né, e caiu ele tomou uma atitude que não era autorizada por Deus, e Elias se manifestou em autoridade. Então nessa história bíblica, o poder de Deus se manifestando de uma forma sobrenatural. Então
Elias, ele manifestou autoridade, ele manifestou o poder de Deus, então ele decretou algo ali, né? Eu quero ver quero ler para você mais um pouquinho mais na frente de Reis, para você entender. Então, Elias, ele decretou algo ao rei, né, que ele ficasse enfermo, né, e olha só o que aconteceu. 2 Reis do 1, agora do 9 ao 15. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram um profeta, pois esse estava assentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu-lhe Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e os consumiu, e ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez. E reprisou isso, né, pra gente acelerar aqui. Então, esse terceiro, ele se arrependeu. Esse terceiro, ele falou: não me consuma, pelo amor de Deus, tal. Então, o que eu quero dizer com esse trecho aqui? Simplesmente que Elias manifestou a autoridade do poder de Deus. Então ele estava autorizado, porque estava em linha com a vontade de Deus. Ele estava andando e vivendo, né, conforme a vontade de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, ele viveu. Por isso ele experimentou de poder. Então, talvez aí um pensamento: então todas as vezes que eu curar, as pessoas devem ser curadas por causa de estar em linha com a autoridade de Deus. Mas daí entra em outros aspectos também, que é da fé. Perdão. E a gente não vai se aprofundar aqui, mas o que eu quero dizer para você é que você precisa crer e andar debaixo, e ter ciência que você está debaixo da autoridade do Senhor, né? Quando você anda conforme a palavra de Deus, há uma autoridade, né, liberada sobre a sua vida. Então, Elias, nesse trecho de Reis, né, só para dar um pause aqui rapidinho, se você entrou atrasado aí, por favor, deixa o seu presente aí, porque daqui a pouco, né, a gente vai ter um intervalinho de 5 minutos e eu quero que você já comece a falar, a deixar, não ficar com falta. Então deixa aí no chat. Se você não consegue escrever no chat, manda no WhatsApp lá, mas não esquece de deixar aí no chat. Então vamos avançar aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Vamos lá. Então Elias comprovou a autoridade, né, que estava sobre ele, expressando o poder de Deus. Então é um sinal que Deus mostrou. Então a gente vai agora para o capítulo 3, falando sobre a autoridade delegada. Uma autoridade delegada é alguém a quem Deus transmitiu o direito de agir em seu nome e, consequentemente, liberar o seu poder. Essa pessoa o representa, e ao desrespeitá-la, na verdade, quem está sendo desrespeitado é Deus, que é a autoridade que o constituiu. Não existe nenhuma autoridade fora do Senhor. Todas foram por ele instituídas. Essa autoridade delegada a Deus possui dois aspectos práticos. Então, autoridade delegada é toda pessoa que exerce autoridade sobre alguma função, né? Então, tem a autoridade delegada ao Filho e ao corpo de Cristo e a autoridade delegada aos homens. Todas elas foram instituídas por Deus, né? Se você quer se aprofundar sobre esse assunto, leia Romanos 13. Então, você que está anotando aí, você tem um caneta e papel, anota aí Romanos 13, leia para você ter revelação que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, o primeiro aspecto prático é a autoridade delegada ao Filho e ao corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, a autoridade foi lhe dada ao Filho de Deus. Mateus 28:18 diz: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda autoridade foi concedida a Jesus.
A autoridade de Deus domina todo o universo, toda a potestade, todo o principado, toda a soberania, todo ser humano. Isso demonstra o tamanho da autoridade, a intensidade desse poder que já foi concedida a Jesus, né? Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Toda essa autoridade foi dada a Jesus. Então a igreja, como corpo de Cristo, recebeu juntamente com ele essa autoridade. Por quê? Porque eu e você está em Cristo. Então nós devemos exercê-la, tanto no céu, na terra e embaixo da terra. Né? Como assim embaixo da terra? Isso daí é que a palavra de Deus diz. Uma vez que você está na terra, então exerça a autoridade. Uma vez que você é assunto nos céus, exerça essa autoridade. Esse nível de autoridade se remete à esfera espiritual, ao governo de todas as forças espirituais e ao controle da terra que cabe hoje aos filhos de Deus. Então você tem autoridade para expulsar demônios, você tem autoridade para expulsar toda principado e potestade. Não porque você é bom, não porque você orou, não porque você tem algum título, mas simplesmente porque você está em Cristo. E a ele foi concedida todas as coisas, toda a autoridade. Então você pode andar, né, claramente com essa autoridade. Então quando você perceber algum espírito imundo, né, tomando a vida de algum ente seu conhecido, expulse no nome de Jesus, porque toda a autoridade lhe foi concedida. Né? Você tem toda a autoridade sobre as hostes espirituais, nos céus, na terra e debaixo da terra. De onde vier esse espírito imundo, ele tem que sair. Ele tem que sair porque é a autoridade que lhe foi concedida. O que bloqueia muitas vezes é a nossa fé, é o nosso nível de fé. Nosso nível limitado de fé, de crer. Nós olhamos para nós olhamos pelos nossos hábitos, habilidades, o que nós fazemos e deixamos de fazer. Quando na realidade nós devemos olhar para quem verdadeiramente nos tornamos. Uma vez que nós nascemos de novo, nós estamos em Cristo. E tudo aquilo que Cristo conquistou está em nós. Toda autoridade nos foi concedida. Então toma posse disso hoje. Anda como quem tem, anda como uma pessoa com a autoridade de Cristo, anda como uma pessoa que rompe e vence todo ataque, tentação, né, maligna sobre a minha e a sua vida, porque nós estamos em Cristo. Amém? E existe também as autoridades delegadas aos homens. E eu vou ler um texto aqui para reforçar, né, e a gente vai finalizar nesse aspecto e depois a gente vai ter um intervalo de 5 minutos, tá bom? Aí depois a gente volta. Só para você beber água, ir no banheiro, etc. Autoridade delegada aos homens. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades, né, que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, olha só, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor. Quando se faz o bem, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor à punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos 13, 1 ao 7. Vimos através do texto em Mateus 28, 18, né, que toda autoridade foi concedida por Deus. Então, o médico é uma autoridade delegada, né, sobre a área da saúde. Você não pode chegar numa clínica aí e bater de frente, digamos assim, com a autoridade que foi concedida. Deus, ele estabeleceu ele se formou em medicina, ele conquistou uma autoridade delegada por Deus. Um policial na rua. Eu sou homem de Deus, então eu tenho a autoridade de Cristo, então vou resistir às ordens do policial. Não, você está resistindo a uma autoridade delegada de Deus. Então, eu e você precisam estar sujeitos a autoridades que foram estabelecidas por Deus. Amém? Então, no exercício da autoridade de Deus, sempre está estabelecida as consequências que serão desencadeadas a partir das escolhas realizadas. As opções pelo bem serão abençoadas e as castigadas e castigadas aquelas que correspondem ao mal. Então, nós,
quando nós nos rebelamos contra a autoridade delegada, nós colhemos consequências. Simples assim. Então, Deus é um Deus de graça? Glória a Deus. Mas Deus, ele não aceita rebeldia no nosso meio. Rebeldia é uma raiz maligna. Parte da nossa carne, parte da nossa natureza caída. E Deus nos chamou para andar em unidade, andar sujeito à autoridade, andar, né, que nós possamos nos submeter à autoridade delegada por Cristo. Mais 5 minutinhos e a gente conclui essa aula. Então, chegará um dia em que todos nós seremos julgados por nossos atos. Não somos nós que devemos julgar, é Deus que irá julgar. Não fomos nós que estabelecemos essa autoridade. Só quem delegou é quem tem autoridade para julgar. Então, há um juízo final. E nós não seremos julgados para condenação. Né? Eu já reitero aqui para as pessoas não ficarem com medo, pensando, nossa, se eu me rebelar contra um político, um médico, um advogado, eu vou para o inferno. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós seremos julgados para recompensa, para galardão. Então, o julgamento dos crentes será para galardão. O julgamento para o mundo será para condenação. Né? Então, assim, nós precisamos ter essa clareza e saber que essa condenação é a recompensa que Deus preparou para nós. Então, eu já falei na aula que eu dei aqui em Ceifeiros, né, presencial. Imagina só, se um homem natural ele é capaz de nos recompensar com coisas grandes, né, uma pessoa bem-sucedida, né, na aula até citou o Neymar, não sei se vocês lembram, né, imagina, o Neymar ele pode dar um presente abençoado para nós, nos recompensar com algo que dirá Deus no dia do juízo. Deus ele quer te recompensar pelas suas obras, recompensar pela sua obediência, recompensar pela sua revelação, pela revelação que você conquistou, pelas vidas que você conquistou. Então, imagina só, se um homem ele pode recompensar com coisas boas, que dirá Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que é o juiz, né, supremo da Corte Universal. Então, nós precisamos ter essa revelação. Amém? Olha só. Jesus ele passou por um processo disso também. Ele foi confrontado em sua autoridade. Foi num tempo quando ele estava diante de Pilatos. Quando Jesus foi preso e levado para o julgamento, foi conduzido à presença de Pilatos, um governante da província da Judeia naquele tempo. Ele deveria julgar o que seria feito com Jesus. João 19 diz. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes se tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou, não é a ti maior pecado tem. Então, assim, Jesus ele deixou claro: toda autoridade provém de Deus. Toda autoridade provém de Deus. É a Isabel aqui. Aula online em casa é assim mesmo. Mas vamos continuar aqui. Foca aqui na aula. Toda autoridade nos foi dada pelos céus. Então, a autoridade, como falei, é a autorização para a manifestação do poder. Então, Pilatos ele não foi autorizado para julgar Jesus, para condenar Jesus. Ele não tem essa autorização de Deus. Deus ele jamais ia condenar o seu filho, mas só que ele tinha uma posição e ele exerceu, né, em rebeldia à vontade de Deus. Ele não conhecia a vontade de Deus. E aí, né, Jesus foi claro com ele que essa autoridade não lhe foi concedida. Então, a autoridade, ela é delegada, ela provém dos céus, é algo divino. E você foi delegado como filho de Deus, filho amado do Pai. Para e pensa aí. Deus te delegou para você exercer aqui na terra a incumbência de ser filho, o poder de ser filho, diz a palavra. Há um poder, né, liberado sobre a sua vida, de curar enfermos, de libertar os cativos, de realmente multiplicar os pães. Tudo aquilo que Deus concedeu para Jesus, nos foi concedido também, nos foi delegado essa autoridade. Então, exerça essa autoridade, toma posse dessa autoridade, viva essa autoridade, né, desfrute dessa autoridade, debaixo da vontade de Deus. E aí você vai viver dias melhores, dias de glória. Amém? Então eu vou dar 5 minutinhos para um intervalo agora e a gente já volta já, nesse mesmo vídeo aqui. Né? Eu vou beber uma água, vou dar um tempinho, né, e você vai
também esperarem um pouquinho, tá? Amor, eu tô pensando aqui. Não vai dar pra você me levar, né? Porque é o que eu combinei com a Ana. Eu tenho que gravar essa aula, colocar no canal. E agora? Que é o que eu falei pra ela que ia passar lá. Vou ter que ir de Uber e passar lá. Não, peraí. Cadê o cabo? Ela deve estar sem dinheiro. Tá, peraí. Não, dá pra ir. Vou dar um jeito, peraí. Não, a gente pode sair daqui 6h40, 7h40. Tá. Não precisa sair daqui. Até que horas você acha que você termina? Deixa eu pegar o cabo da internet, que aí eu já não tiro mais nada. Vamos lá tomar banho. Você não quer já ir gravando a outra aula? Amor, tá ouvindo. Tô gravando, peraí. Vamos lá com Isabel, ele tomar banho. Vamos, filha. Depois você vai vir mais aguinha. Vamos. Então, papai e mamãe ficou o quê? Pessoal, eu vou fechar essa live aqui e vou gravar outra e vou mandar o link aí pra vocês pegarem, tá bom?